Vamos abrir com a prece de São Francisco de Assis e ao longo, aí eu vou dar uma parada e fazer o Pai Nosso. Como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre apometria, só uma pincelada de 3 horas mais ou menos, mas não posso falar as técnicas, né? Perfeito? Existem as técnicas e tem que ser inicializado na apometria, senão não funciona. Não funciona. Aí fica inventando um monte de coisa da cabeça aí. E precisa ser médium para fazer os desdobramentos de incorporação, onde eu aprendi. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, vamos fazer a casa, é uma casa de oração, mas é uma casa apométrica que trabalha com manipulação de energia, perfeito? E a gente está fazendo hoje o Evangelho para as almas que desencarnaram. É assim que funciona esta casa. Casa José de Arimateia, estamos no Google. Ali são agendadas as consultas em apometria. Sexta-feira, o Evangelho às 18h30, sem consulta. Se quiser consulta, tem que agendar, perfeito? E os tratamentos de apometria é um só, que no prazo de 6 meses, os mentores trabalham neste prazo. Então, vocês aproveitam essa troca de energia com Saint Germain, que trabalha forte nesta casa. Perfeito? É agendado e é feito de sábado, somente 2 pessoas. Não dá para atender 3 pessoas, porque o tempo é demorado e tem que ter paciência na apometria. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança, vos peço por todas as almas, angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatada pela morte e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, a apometria trabalha com o lado holístico, tudo que vocês imaginarem holístico, inclusive até carta. Se joga carta na apometria, de repente vem a entidade, ela vem, puxa a carta e começa a falar da... Por isso que a primeira parte assiste, a segunda já não pode, porque aí já é os desdobramentos. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometesse Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoa-lhe os pecados para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Então vamos lá para a prece de Cáritas. Vai ser um pouquinho longo, então tem que ter paciência. Vou tomar bastante água, que eu vou falar muito, né? Então, ajuda a compartilhar, dá um joinha lá no canal, perfeito? Se inscrevam, se inscrevam. Vai estar ali no YouTube, aqueles que se inscreveram vão receber, mas vai estar no Facebook. Se vocês quiserem dar uma pesquisada no Facebook, vai estar lá no Facebook. Porque é importante essa coisa toda de apometria, que todo mundo agora quer fazer apometria. Aí tem uma enganação tremenda de tirar dinheiro e não acontecer nada. Então vocês têm que ficar espertos, muito espertos. Tem lugares que não cobram nada, mas tem que ver se realmente foi feita a sua apometria. O certo da apometria é deixar uma parte do consulente, do assistido, assistir e para pegar o pega-mentira. Perfeito? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Então já vamos começar. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho, como que se deve fazer o Evangelho em casa, perfeito? Cada um faz de uma maneira, tem que ser bem rápido para não virar uma sessão mediúnica, porque tem gente que quer fazer o Evangelho 2 horas, sobe para fazer palestra. É bem rápido o Evangelho. Receita do Evangelho no lar. Em sua casa, Jesus inspira e conduz a luz eterna, o pão de cada dia e o respeito pelo Criador, que é Deus. Como realizar o Evangelho no lar? Que se não tiver o Evangelho, que é segundo o Espiritismo, a Bíblia, que é o livro sagrado, né? Um livro que tem os dizeres do Senhor Jesus Cristo, qualquer um. Que você goste, que sinta-se bem ao lê-lo. E depois interpreta uma frase, um trecho, né? Não pode passar muito tempo. No máximo 20 minutos, principalmente para o médium. Não pode, não. Senão vira uma sessão mediúnica. Pode ser versos de cabeceira, você pode ter o Evangelho segundo Espiritismos, enfim, aquele que te agrada mais. Antes, não pode durar mais que 20, vai no máximo 25 minutos, né? Senão a coisa pega, né? Para que, né, não se torne, como eu falei agora, uma sessão mediúnica. Então é assim, a prece inicial, pode abrir com o Pai Nosso, né? Uma prece que você já tem em mente, né? Os agradecimentos que as pessoas só pedem, né, no Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho. Leitura dos livros, bem rápido,
Um comentário, se tiver mais de uma pessoa, pode se comentar, 2 pessoas, mas se você pode fazer sozinho também, você reflita, né? Dá um tempo, reflita sobre aquele assunto, né? E fazer as reflexões, nada de, né, de fazer palestra, aí não é evangelho, né? Só se estiver dentro de uma casa espírita. Aí tem um pessoal, pode se comentar, e tem que trazer eles também para eles falarem. Não pode a pessoa que está fazendo o evangelho subir num palanque e não deixar. Ele tem que chamar os assistidos para participar, o que eles acham. Né? Fazer as vibrações, o pedido, né? E 1 minuto de silêncio. Né? E depois terminar com a prece final. Não é simples? Muito simples. Né? A finalidade do Evangelho do Lar. Além do alimento que dá energia à matéria, né, orgânica, o Evangelho no lar é o alimento de energia espiritual, pessoal, para a alma e é a semente do amor no entendimento e a tranquilidade na relação com os outros espíritos. O fato de falar de Jesus Cristo dentro da criação da doutrina espírita, desde a primeira revelação espiritual, a orientação em nossa vida para sabermos mais de Deus. O Evangelho é isso, né? Sobre a realidade espiritual. Nós somos espíritos, né? Uma carne. Todos os espíritos precisam estar em posição de aproximação com Deus, através do conhecimento e da elevação do pensamento. Foi sugerido por Jesus Cristo em suas visitas aos apóstolos, inclusive na casa de Pedro, tá? O Evangelho. Em todos os lares, para a harmonização, deve falar de Jesus um instante em uma conversa elevada, proveitosa. O ideal é convidar outras pessoas para estudarem os textos sagrados e no aprendizado ter um diálogo fraterno. Perfeito? Quando ocorre a sintonia nas palavras e os dizeres dos livros sagrados dentro dos lares, surgem a cromoterapia, as cores, né? Para que todas as horas, favorecendo os sentimentos habitados em nossos corações, inclusive hábitos e ações, melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Daqui a pouco eu vou entrar na apometria, nós estamos falando do Evangelho, então tem que ter calma. É preciso aflorar a resiliência e adquirir bons hábitos, estudar as leis de Deus e ter, né, perseverança. A reunião, né, pode se reunir a família, amigos, não é tarefa tão fácil. Sempre tem um deles que tem alguma coisa para fazer, é difícil. As casas, eu vejo também, porque o evangelho é feito também nas casas evangélicas. Tem uma perto daqui, eu passei 3 pessoas. As pessoas não querem, não tem tempo para escutar a palavra do pregador, sabe? Ou numa igreja católica que eu já fui, meia dúzia de pessoas, né? Mas na hora H que precisa, aí gritam assim, Deus, né? Então se aproxima-se mais. Nós somos energia, independente de qual for a denominação. Não há problema algum. Só que assim,
Se não gostou, tem que debandar, vai para outro lugar. Ninguém é obrigado a ficar determinado por coação. Que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, como foi falado anteriormente. Vocês são livres, são espíritos e têm o entendimento e o livre-arbítrio, né? Perfeito? Então vamos continuar. Pois, vamos lá, reunião da família, né? Para escutar a palavra, ler. Tem pessoas que nem lê, já intui, né? Intui, principalmente o médium. Ele intui só que assim, mais de 25 minutos no lar não pode. Principalmente é o médium. Senão aí vira um horror. Perfeito? Todo esse processo é para aproximar de Deus, né? Se dá somente, como está falando aqui, ninguém quer, está todo mundo fugindo, tem tempo para ir, está muita gente no celular, muita gente. O celular está virando uma bagunça, né? Os meios de comunicação, logo, logo vai vir aí uma lei aí que está vindo da presidência, porque a eleição vai vir, vai ter muito fake, vai ter muita coisa errada. Já tem pessoas que te ligam com um número que não tem nada a ver, para falar um monte de asneira, sabe? De provocação. Então, tem que tomar cuidado com esses trotes de banco também, não dá senha. O banco não pede para dar senha, não pede para dar CPF e não pede para dar nada. Se vocês têm algum problema, vá direto na sua agência, porque a internet está todo mundo levando golpe. E tem muita gente dando golpe, né? Então tem que tomar muito cuidado. Os ensinamentos de Cristo no livro sagrado auxilia todos os espíritos a terem grande oportunidade de autoconhecimento e a valorização de Jesus Cristo como mestre através da fraternidade dentro ou fora do lar. O evangelho está sendo visto na Rússia, na Croácia e em outros países estão sendo vistos lá. Eu falo português, eu não tenho inglês, ok? Mas o YouTube tem a ferramenta que, como a gente também tem, e eles para ter o entendimento. E logo, logo eu vou pedir se há possibilidade de outros países também escutar o Evangelho também. Perfeito? É bom, né? Dar uma mansidão, uma calma. Falar de Jesus é muito bom, falar de Jesus, né? As obras do Senhor Jesus. Ok? André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, em Os Mensageiros, orientava sobre os benefícios do Evangelho em decorrência à visita dos missionários de Jesus e das luzes que espalham, né, proteção e equilíbrio. No Evangelho acontece tudo isso, pedir para que todo momento espiritual, toda essa energia nos protejam. A gente tem que fazer bastante Evangelho, porque o povo, nós brasileiros, temos muito amor no coração, para que assim vibrar forte, parar essa guerra toda, que envergonha Jesus Cristo, que ele foi para a cruz, é uma vergonha. Nós espíritos, que a gente, quando eu peço assim, tem pessoas que, deixa para lá, mas se bater neste país, estou falando que a energia está vindo para o nosso lado de cá, e aí a gente tem que fazer bastante oração para que isso pare de vez. Não é que fique lá, para que isso termine, né? Porque nós precisamos, fala assim, Jesus vai vir e vai... Não, Jesus já está entre nós. São as nossas ações. É Jesus. É o Jesus vivo. Vivo em nossos corações. Perfeito? Vamos continuar. Exemplo, quando inicia-se
as orações, abrimos as portas para que os espíritos evoluídos higienizem o ambiente doméstico, envolvendo-os com a proteção divina, inclusive em nossa matéria também, certo? Através de nossa ligação com Deus, é o fator vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos para equilibrar o psíquico, a mente, contra as adversidades que deparamos com os espíritos conflituosos, afastando-os de nossa vida encarnatória. Então, assim, eu falo, vocês vão nos lugares, quando vocês receberem passe, qual que é um morto que está ali, só o nome que é diferente, nunca bate. Não deixe encostar a mão, não pode. O passe, a energia é de longe, não pode colocar a mão. Tá bom? Vocês prestem atenção, é de longe. A energia, quem é o médium, ele puxa a energia. Ele puxa, ele tem que estar preparado, senão ele cai. Porque aí como que fica? Né? Vamos agora para a apometria, perfeito? Ajuda, bom, como não vai estar compartilhado, quem está vendo aí que se inscreveu no canal, compartilha e fala assim, ó, compartilha que vai ter mais coisas sobre a apometria lá, o senhor lá está falando um pouquinho, eu só não dou aula por enquanto. Eu já vou pedir abertura para eles, só que já vou falar, é tudo pago esse negócio de apometria, da aula de apometria, porque tem que inicializar e tem que ser médium. E aí é testado se a pessoa está pronta mesmo para trabalhar com apometria. Não é assim, eu trabalho com apometria, opa, não é assim não, não é assim que funciona. Vamos lá, paciência, não vai ser compartilhado, vai estar lá no canal, vai estar no invisível, só aqueles que se inscreveram. E aqueles que se inscreveram vão receber, podem compartilhar e falar, ó, escreve lá que vai ter mais coisas. E vai ter, porque logo, logo, os médiuns de incorporação vão poder, eu estou lá no Google, Casa José de Arimateia, me ligar e falar, senhor André, eu vou fazer o curso de apometria, eu quero ver o que é isso. O senhor fala tanto, porque sacerdote, pai de santo, pode trabalhar no movimento apométrico também, e deve, para fazer a transmutação de energia, tá? Que às vezes os próprios filhos, né, os filhos dele, que é os filhos de santo, e os consulentes que estão lá na casa. Perfeito? Aí eu vou explicar tudo direitinho no curso como que é, né? Como que é isso aí. Perfeito? Então vamos lá. Regra mor da apometria. Amor é o primordial. Ele é o alicerce. Utilizar as técnicas para ter eficácia. Controlar as energias sem fascínio. Né? Pode se fascinar, se não, se tiver alguma entidade aí, um pseudo sábio coloca tudo a perder. Hein? Ter a caridade com os espíritos desencarnados. Servir com prazer e estudar. Porque a apometria, quem conhece a apometria, eu nunca paro de ler e estudar. Tem muito livro, cada vez que eu abro tem uma coisa diferente aí nos livros. Né? Perfeito? O alicerce é a ética, né? É uma boa ética e não criticar os irmãozinhos, porque na apometria vem, sim, às vezes vem um obsessor aí, tá trabalhando na desobsessão, não chegar a empurrar aí como se fosse um traste e aí quem está trabalhando do lado faz uma coisa dessa daí,
A espiritualidade depois leva um castigo, né? Tem que estudar. Não julgá-los, e sim fazê-los entender de sua condição através do Evangelho. Aí fala do Evangelho, se a pessoa que está lá na maca, a segunda etapa, aí vem. A primeira etapa pode acontecer, a pessoa pode assistir. Aqui fala nomes. Perfeito? Os campos espirituais. Triade divina é identificar os corpos que compõem o espírito ou ternário superior. Perfeito? Então vamos lá. Muita gente que vai receber não vai entender, né? Não vai entender. Mas estou jogando aí na rede, porque tem muita gente que está trabalhando com apometria e sabe que eu estou falando. Perfeito? Então tem lá o átmico, que é o chakra da coroa, o coronário da coroa. O búdico, chakra frontal, mental superior, chakra laríngeo, quaternário inferior, denominado ego personalizado, mental inferior, chakra cardíaco, duplo etérico, chakra esplênico, corpo físico, chakra básico. Veja bem, na apometria utiliza todas as técnicas e quem trabalha com Reiki sabe que eu estou falando, perfeito? E quem trabalha com Reiki tem que ir para o lado da apometria também. Precisa, mas tem que ser um lugar sério, que funciona. Principalmente os médios de incorporação, para saber o que é tudo isso, né? O que é esse campo apométrico, né? Vamos continuar. Pode se acessar as suas memórias através da dissociação dos corpos mental superior, inferior, espiritual e o duplo etérico e de suas subpartes, as quais denominamos níveis e subníveis da consciência, né? Trabalha-se isso também. Trabalha na regressão. Perfeito? Então vamos lá. Corpo físico, que é a carcaça e a carne. Perfeito? Corpo etérico, a alma vital, é a vitalidade, né? E o pânica. Reproduz o talhe do corpo físico. Corpo astral, emocional, sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Corpo mental inferior ou concreto, alma inteligente, mentalidade, associação das ideias, sua aura, perfeito? Ovalada, envolve todo o corpo. Corpo mental superior ou abstrato, memória criativa, pode ser percebida pela vidência, ok? Que esse é o corpo mental. O médio, por isso que eu falo, a apometria, na verdade, tem que ser um médio de incorporação. Tem que saber se ele incorpora mesmo, né, a energia. Tem que perceber, senão não acontece. Não acontece. Aí, porque já a apometria fala assim, é anímico. Aí vira um anímico total, mas tem que ter um médio ali, ó. Tem que ter um médio para ver. Fala assim, ó, peraí, ali não tá ali não, tem coisa errada aí, né? Então, o corpo Buddha, composto pelas três almas, né? Moral, né? Almas, intuitiva e consciencial. Os veículos e instrumentos do espírito. Perfeito? O pessoal que vai assistir vai achar meio complicado tudo isso, mas para frente vai ficar mais fácil, tá? Aqui não é uma aula, é o que acontece.
na hora que faz o desdobramento, os toques, porque são os toques, a quantidade de toque, a abertura aos toques também, mas tem que estar, sim, tecnicamente, porque dá o toque, qualquer um dá o toque ali, mas o cara tem que ter a técnica aqui para poder acontecer. E eu sou sempre pelo médio de incorporação. Porque se o médio, você for no médio e você fala assim, e o médio fala não responder incorporado, para mim não dá. Para trabalhar na apometria onde eu estudei, muito caro agora, muito caro demais, porque eles colocam numa peneira. Em uma peneira de 20, fica um. E às vezes nem esse um. Então tem que tomar muito cuidado. Ali eles não têm esse negócio de anímico. Ou é ou não é. Vamos continuar. Corpo átmico. Espírito ou centelha divina. Diógenes, diretriz e formativa. Princípio fundamental e coordenador. Né? O esquema e a seriação. A pessoa vai falar assim, puxa vida, eu nunca vi isso, né? As pessoas, elas não querem saber como que você está trabalhando, né? Elas querem ver o resultado. Mas é bom saber que a gente estuda para que eles tenham essa realização. Então, para as pessoas que estão assistindo, é complicado. Perfeito, como foi complicado para mim, mas hoje eu tô assim, os dois pés no chão, trabalho direitinho. Aqui vem, aí na hora que eu abro o campo, a casa é uma apométrica, abro o campo apométrico, aí a coisa pega fogo. Aí não adianta vir mentindo. Vir mentindo, a casa cai. Perfeito? Então vamos continuar, né? Que é a apometria é o setenário. Os antigos magos colocavam em execução e apregoavam seus conhecimentos espirituais na obtenção de resultados práticos no tratamento dos enfermos, os magos. Lembramos que nós temos dois tipos de magos, a grande fraternidade e os negros, que aqueles que trabalham são horrorosos. E tem gente que abre uma casa espírita que só trabalham com eles. E aí se faz de santo, mas na verdade está fazendo maldade para o outro espírito. E depois, isto é cobrado na hora do desencarne, o espírito. Porque ele usou uma energia que não poderia estar usando para prejudicar a outra pessoa. Perfeito? Vamos continuar. Em seus conhecimentos espirituais, na obtenção dos resultados práticos e no tratamento dos enfermos, investigações psíquicas e manipulação de forças da natureza, aplicando forças mentais magnéticas em desprovidos de culpa, né? Cândidos, desprovidos de culpa. Aí estão falando dos magos. Aí os dois aí trabalham aí, né? Aí tem que ver, porque tem magos negros que eles vêm, foi feito, aí eles falam assim, agora nós vamos desfazer. O que o outro fez, a gente vai desfazer. Perfeito? É assim que funciona. A iniciação chega até a separar e destacar componentes do setenário dos corpos invisíveis. Nossa, que complicado, né? Nosso corpo, nós temos do lado, como se fosse, vai um exemplo, um outro corpo, que é o perispírito, né? Quando você não faz oração, não se protege, né? Aí a doença passa porque a nossa proteção passa e vem para dentro do nosso corpo.
Então, orai e vigiai, sempre que Jesus ensinou, porque existem muitos espíritos trevosos que veem um propósito e se satisfazem em prejudicar o outro espírito em evolução também, né? Perfeito? Então, é a oração, sempre. Vamos lá. Em corpos invisíveis para desenvolver os poderes latentes. Então tá, perfeito. Agora vamos chegar lá. Na apometria, vidência, clarividência, sensitivo é importantíssimo. Senão, não acontece também. É o pacote, sem invencionismo, né? Assim como o intuito de dominar as forças da natureza, da magia natural. Aí nós já estamos falando, nós estávamos falando dos magos negros, nós estamos falando da magia natural. Aí é os magos, né? Os outros, né? Que trabalham. Através de passes magnéticos, não pode colocar a mão no passe. Com as técnicas apométricas é possível transmutar, energias negativas, principalmente se o médium for sensitivo, abrindo assim variadas hipóteses de trabalho para dentre de outros campos de investigação. Aí o médium sensitivo, ele está num grupo e ele fala assim, olha, mas tem mais coisas aí, né? Tá tratando, mas tem mais coisas aí a fundo, porque às vezes vem na apometria um obsessor, como já aconteceu aqui, aí fala assim, você está sozinho? Aí ele fala, não, eu tenho uma legião de espíritos, né? Então tira o principal, e aí é só uma vez a apometria. Aí depois ele vai na casa, ele volta na casa para fazer as desobsessões. Perfeito? É assim que funciona, né? Com os passes magnéticos. Aí, se a casa tiver, nem todas as casas apométricas têm, um médium, né? Ninguém quer puxar nada de ninguém, porque eles têm medo, ninguém puxa nada de ninguém. Ah, eu vou receber um Exu e o Exu leva. Opa, pode parar. Tem que trazer a entidade que está no consulente e conversar. E aí, de repente, fala-se nome, como fala aqui nesta, e aí faz o encaminhamento daquele espírito. E é assim que funciona a desobsessão na apometria. Perfeito? Tem casas que faz apometria, só faz o desdobramento do mentor. Mas não vê que tem que ir para o lar, tem que fazer uma limpeza. Olha, vou trazer uma entidade para fazer uma limpeza na sua casa, né? Aqui há casos, por exemplo, que foi na empresa, puxou a gaveta lá e falou, você tem um negócio na gaveta lá. Foi preparado para te prejudicar. Vê ver como que é, né? Então, vou repetir o parágrafo, porque eu vou parando, né, e vou explicando. Não estou falando das técnicas, como que é que se faz. Isso é no curso, que futuramente eu vou administrar o curso. Então, se inscreva no canal para vocês receberem mais material. Não importa se é outra casa que está vendo, para mim, conhecimento é isso. Tem que passar para as outras pessoas, porque é bom, é bom. Se for, assuma, tudo bem. Se não for, sim, mas não fale, não critica, porque cada um tem um modo de trabalhar. A pessoa que critica, infelizmente, posso fazer nada, né? E falo, se Jesus voltasse à Terra, nós os crucificaríamos novamente. Mas eu lembro para vocês que Jesus já está conosco, que é o Cristo vivo, é as nossas ações. Vamos repetir.
Através de passes magnéticos, com as técnicas apométricas, é possível transmutar energias negativas, principalmente se o médium for sensitivo, abrindo assim variadas hipóteses de trabalho para dentro de outros campos de investigações, até vidas passadas, né? Explica-se a técnica na sinestesia com as forças energéticas, com os centros de força e com a aura humana, conseguindo junto ao paciente a correlação dos fenômenos, as causas e as curas, juntamente com os 7 corpos, que são os chakras e a aura. Perfeito? Complicado, né? Pensa que é fácil estudar apometria, né? Para poder trabalhar para vocês. Não só para vocês falarem, como que o seu André lê muito, né? Lê muito para poder passar para vocês. E tem muita gente que conhece e vai falar assim, faltou alguma coisa, seu André. Pode colocar na descrição lá, aqueles que, né, que não vai estar aberto, vai estar no invisível, os inscritos, né, que conhecem a apometria, pode colocar, olha, faltou isso, né? A gente tem que ser humilde, porque conhecimento, a gente tem que trocar conhecimento. A apometria, um grego, surgiu dos radicais e dos elementares. Olha só. Apo, além de separação e afastamento, né? Metron, apometria relativo à medida que se mede. Então, é possível fazer apometria à distância, sim. Só que muito combinado, porque assim, você tem que ter o horário, tudo direitinho, e explicar para a pessoa como que ela tem que ficar. Olha, esse horário, você não pode sair para ir dirigir, para ir no shopping center, fazer compra, ir lá almoçar e jantar. Então, fala assim, olha, que nem aqui, abre às 10 horas da manhã a casa. Tem de só 2 pessoas. 10 horas da manhã, 10h10, vai ser aberto o campo apométrico, vai fazer o desdobramento e vai ter a troca de energia. Aí, então vem o mentor da pessoa no médium e há uma troca energética. Aí já trabalha-se a casa, a residência, aí depois... Aí como que foi? Só umas pinceladas, não fala tudo, porque aí não é, aí já é outra coisa, é outro tipo de atendimento, né? Você vai em qualquer casa e fala... eles falam só por cima, que é o negócio da apometria. Ainda falo alguma coisa, olha, você tem que tomar cuidado para fazer isso, fazer aquilo, lá, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Ainda fala isso aí, porque tem lugar que não fala nada, fez apometria, acabou, né? Ou fala asneira aí que não tem nada a ver, né? É possível, na apometria, se o médium tiver o dom, trazer desencarnados, a primeira parte aqui, para conversar. Mas eu preciso, antigamente não, mas eu preciso que traga o atestado de óbito. Perfeito? Porque a grande casa fazia e pararam, porque fizeram uma grande coisa errada ali na grande casa. E não se pode fazer isso, né? Pessoas que não têm nada a fazer. Perfeito? E aí parou. A diretoria cortou. Então vamos continuar. O significado, além do que pode ser medido, espirituais do ser humano. Então, pode... Tanto é que aqui na apometria, uma parte, eu deixo, a segunda parte fica em outro ambiente, perfeito? Então, pode ser feito à distância, sim, mas tem que ser combinado bonitinho. E assim, a apometria, aqui preenche a ficha, eu viro ela, fica só na parte branca, eu viro, sou sensitivo, ponho a mão, só falo o primeiro nome da pessoa. Aí começa a contar a vida da pessoa, na apometria, que é a primeira parte. Perfeito? Trabalha com tudo. Umbanda, candomblé, gente que faleceu, vidas passadas, regressão, né? Ajuda a pessoa.
Não vai resolver teu karma, mas vai ajudar a amenizar os karmas. Aí você vai ter um entendimento da sua vida, porque é assim, tem a parte da psicanálise na primeira parte, o entendimento, né? Muitas pessoas vêm querendo matar a outra pessoa, destruir a outra pessoa. Não é isso. Isso na apometria não faz. Não é que eles afastam da gente, os nossos amiguinhos. A gente leva uma advertência. Eu te dei o dom, não é para fazer isso. É para ajudar a evolução do outro espírito, né? Vamos continuar. Bom, apometria, nós estamos falando ainda. É a união das técnicas apométricas com a holística e espirituais mediúnicas, que eu acabei de falar. É tudo. Na apometria, tecnicamente, né? A técnica de separação dos vários corpos com o propósito do equilíbrio e harmonia, se for feita adequadamente. Porque assim, de repente, o médium faz o desdobramento, de vez de o paciente ou assistido sair bem, ele sai com uma carga negativa do médium. Então tem que analisar o médium para ver se ele tem condições de fazer esse desdobramento. Senão ele faz a troca e leva toda a carga negativa lá para o... Isso é complicado, esse negócio de apometria. Aí dana tudo. De vez de melhorar, piora. A apometria, além de uma técnica que é anímico, mediúnica, tem como base a espiritualidade universal. Perfeito? Deixa eu me arrumar aqui que eu estou caindo da cadeira. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. Mas interessante. O curso demora muita informação, muito puxão de orelha. Quando eu faço alguma coisa errada aqui, eles me ligam, vem que eu quero, nós queremos conversar com o senhor. Como eu fui inicializado lá, o senhor está fazendo isso? O senhor não pode fazer isso. Vai ter cobrança. E cobra mesmo. Não pode. Né? Porque todo mundo quer as facilidades. Aí você acaba mexendo no campo apométrico, a pessoa tem que passar por aquilo e acaba... Né? Quem acaba é sempre quem está, né, fazendo o desdobramento. Bom, o sistema apométrico pode ser aplicado em qualquer pessoa, não importando a saúde, a idade, o estado de sanidade mental ou a resistência oferecida. Neste caso, o trabalho apométrico pode ser feito à distância, representado por um parente ou um amigo, que deita-se na maca, se tiver. Agora, tem muita gente que está em outro país, tal, olha, eu queria passar pela apometria, aí é conversado, certo? E aí tem uma técnica, é diferente. Perfeito? É uma técnica energética espiritual de desdobramento dos corpos, tanto em encarnado como nos desencarnados, que é trabalhado, né? É tratado isso também. Não nada dá certo, aí tem alguma coisa ali, né? Das vidas passadas, personalidades passadas. Não dá certo, aí tem um desencarnado que a vibração baixa, aí a pessoa falece, aí toda hora fica, né? Puxando a pessoa e a pessoa não vai embora. Há vários casos que eu sei que a pessoa acha que ainda está no hospital. Infelizmente. E aí, como que é feito esse trabalho? Já veio numa moça aqui e complicou. E ela nunca mais voltou, que acho que ela ficou com medo. Ficou com medo. E dá medo, porque mexe com os desencarnados e se não souber mexer, fica com aquela energia toda, perfeito?
E se o desencarnado for negativo, a pessoa fica negativa, fica negativada. Então, por isso que tem que ter o doutrinador para perceber, está tudo bem, está tudo certo, tem alguma coisa aí? Pergunta, tem alguma coisa aí? Tem que perceber se tem. Senão a coisa pega fogo. Começa a ficar doente. O médium começa a ficar doente. Fica doente porque ele traz, nesse desdobramento, ele traz a energia, né? Não é só o mental, ele tem uma troca de energia, né? Vamos lá. Utiliza a ferramenta, o médium, a energia do amor incondicional com a aplicação das leis da física quântica. Na apometria se faz isso também. Perfeito? Então tem que ter assim, se liberar, mas tem que ter a outra pessoa do lado para ver, olha, se está diferente, tem alguma coisa errada aí. Você está com os olhos no fundo, você foi sugado. Aí tem que ter uma outra pessoa do lado para fazer oração para te abastecer novamente da sua energia vital. A coisa não é fácil não, perfeito? Na questão 136 do livro do Espírito, indaga sobre antes do nascimento, não há ainda união definida entre a alma e o corpo. É possível trabalhar esse campo. Olha só, já antes de tudo isso, na apometria. Enquanto que depois da união estabelecida a morte do corpo ao passar do tempo, rompendo os laços que unam, né, a alma e a alma. Fala da alma e a alma. Por isso que eu falo, muitos que desencarnaram, na Igreja Católica fala de purgatório, mas no lado espiritual fala do umbral. Tem muitos que vão para o umbral mesmo. E outros ficam no absinto. O absinto é, fala assim, vulgarmente, alma penada. Aí fica vagando. Aí ele vai na residência, vai para lá, vai lá lá onde morava, vai fazer compra, isso aí. Aí ele pega uma vibração baixa, encosta na outra pessoa e a outra pessoa vira uma coisa horrorosa, querendo prejudicar. Pode ver que ali tem alguma coisa, tem algum espírito ali, né? Segundo André Luiz, no livro Missionário da Luz, esclarece sobre a reencarnação, a qual inicia-se na fecundação e se completa por volta de 7 anos de idade. Não há fronteiras, haverá somente começo e fim. Lembrando mais uma vez que a apometria atua em todos os planos desarmônicos e também no surgimento de casos de obsessão e casos complexos, né, de obsessão. A apometria busca a cura ou, ao menos, suavizar karmas. Um alívio até que o assistido consiga a sua autocura. Há um despertar no campo energético. Droga, bebida, vícios, apometria, né? Ajuda, por isso que tem um lado da psicanálise, né? Perfeito? E aqui, dependendo do caso, eu indico, porque é mente, psiquiatra. Se estiver envolvido em alguma coisa alguma coisa ilícita, olha, fica ligado, né? Perfeito? É extenso, né?
Então, esse despertar energético, muitas casas apométricas, eu já passei em várias, né? Tem antes, por enquanto que está trabalhando a apometria, sobe a ficha, tem as palestras, né? As palestras, o aconselhamento, os passes para que ocorra a assimilação da religiosidade, enfatizando a necessidade da reforma íntima com base nos ensinamentos de Cristo. Falando de obsessão complexa, está inserida na síndrome dos aparelhos parasitários no cérebro. São os chips. Não é um chip, uma peça, acho que é um chip de computador. A pessoa começa se auto-sabotar. Então se chipa, ou outras fazem isso, né? Com o intuito mesmo de negativar a outra pessoa. E vem até o vampirismo. É proposital, né? Que pega o sistema nervoso ou zonas de relevância no perispírito, podendo gerar quadros neurológicos e psicopatológicos até graves, difíceis de diagnosticar no plano Terra. Mas uma apometria bem feita, bem certinha, aí faz a apometria e já faz a indicação. Você está sendo cuidado no médico? Ele está falando isso, isso, isso. Então, converse com ele direitinho, ou senão você tem que mudar de doutor. Perfeito? Aqui é aconselhamento, né? Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. É muita coisa. Vocês me perdoem. Aqui não vai estar aberto, só que aqueles que se inscreveram no canal, e se outras pessoas quiserem saber o que é apometria, se inscrevam que vai ter mais coisas sobre apometria. Está pesada a coisa, né? Ok? Então, vamos lá. Há técnicas de obsessão complexas, aparelhos parasitas por alimentação mental, trabalha tudo na apometria, simbiose, parasitismo, as cidades umbralinas, Vale do Sofrimento, os absintos, né, que fica a alma lá, que desce na apometria, desce lá. Já trabalhei em casa que o médium descia no brau e trazia os espíritos, e era tratado. Era tratado e dava luz. Isso é possível fazer na apometria. Ok? Tem que falar nomes. Tá vendo como que a coisa pega? A coisa pega firme. Quem faz apometria realmente sabe. Tem pessoas que cobram uma sessão R$ 4.000. E já vieram falar isso aqui para mim. Falei, nossa, eu não cobro isso. Não dá. Mas é só para o pessoal aí da alta sociedade. Perfeito? Então vamos continuar. O absinto, laboratórios, manipulação dos corpos astrais, criação de ovoides e vibriões, magia negra, mexe no campo apométrico, campo de força, dissociativos ou magnéticos de ação contínua, que provocam, né, que às vezes a pessoa está doente e de repente vem um câncer e não consegue se curar esse câncer, tem algum problema ali, tem uma energia, se trabalha na apometria, né? Que inibem a criatividade e levam a vítima ao total empobrecimento financeiro. Até nisso trabalha na apometria. Não consegue um emprego. Que isso não dá certo. Que eu não consigo vender nada. É possível trabalhar na apometria. Está negativo, vai lá trabalhar, está negativo e não acontece nada, né? Agora é assim, eu vou falar um pouquinho de mediunidade, certo? Já
já falou já um pouquinho de apometria. Tem muito mais coisas para falar da apometria, por isso que eu falo. Inscreve no canal, para vocês saberem, né? Aí eu vou começar a contar casos para vocês. O que aconteceu, né? No campo, a pessoa se deu bem, né? Lembrando a vocês que nem tudo na apometria pode ser feito. Se vem na apometria querendo... Não pode. É outro tipo de trabalho. Aí tem que sentar e conversar. Isso não. Tá certo? Aí não. Por causa do médium, no desdobramento. A pessoa já está com umas caraminholas na cabeça, e aí o médium traz isso aí, fica com essa energia, que é uma energia não muito boa, né? Com esses tipos de pensamento. Então vamos falar um pouquinho agora, vamos mudar. Vai ficar um pouquinho extenso, mas daqui a pouquinho termina, né? Que é só um pouquinho de folhas para ler, vou parando, vou explicando. Aqueles que foram inscritos no canal, ajuda a compartilhar e fala, ó, inscreve no canal que vai vir mais coisas, vai ter casos, eu só não falo os nomes, né? Não pode fazer isso, para vocês verem o que acontece. As minhas idas em alguns lugares, o que acontece também, né? Mediunidade à prova. Obrigação precípua. Os médios de prova que encarnaram se cumpriram o trabalho especificamente, inclusive dos fenômenos físicos e consomem o ectoplasma. Sabe-se que nasceu nessa coisa magnética vertical dos polos positivos e negativos e do seu perispírito, o médio de transporte, os chamados esponja. Então, quando tem a desobsessão, o médium perde muito ectoplasma. Por isso tem que fazer bastante oração, o campo tem que estar ótimo, senão o médium é sugado. E é de verdade sugado. Sai correndo com medo, falando, nossa, minha vida virou uma droga. Tá com a energia do outro lá. Aí fica correndo de casas em casas em casas, tem que voltar na casa, se ele está lá naquela casa apométrica, ou numa casa de candomblé, de umbanda, ou que seja, uma mesa branca, fala, eu fui sugado, e agora? O dirigente vai ter que arrumar ali, porque foi naquele trabalho. Vai ter que trazer todos os médios, olha como que a coisa é séria. Todos os médios, inclusive eu assisti novamente e reabrir o trabalho para ver o que aconteceu. O médico, de repente, começa a perder tudo, até o lado financeiro. Faz a troca de energia, leva-se a positiva do médium e traz a negativa. Aí a vida do médium vira um caos. Infelizmente. E nem obrigado se fala. Os corpos espirituais adotados pelo esoterismo, a simbiologia, terminologia está inserida pelos vários ramos do ocultismo e algumas regiões do Oriente. Aqui é uma casa espírita e holística também. Perdão? Trabalha com todos os tipos de energia, todos. Trabalho é sério.
Kardec adotou no campo espiritual uma trilogia em alma, espírito, subdividida no campo corpo, biológico ou físico, perispírito, espírito e alma. Isso é Kardec. E para os católicos e protestantes, apenas a existência da alma e um corpo físico. Em estudos, o espiritual, inclusive por descritos, né, por Kardec, o perispírito é indestrutível, como a própria alma. Ocorre, então, somente a vontade, a evolução do espírito evoluir. Ou aquele espírito trevoso que quer prejudicar o outro. Né? A vontade de que pode modificar, mudando-lhes a substância, mas expurgando-a. Perfeito? É complicado. Isso está tudo dentro da apometria. Ah, mas eu, quando abro os trabalhos, eu não vou ficar falando tudo isso aí. A pessoa vem aqui que ela quer resolução dos problemas dela. Ela não quer saber se você estudou isso, se estudou aquilo. Né? Tem muito mais coisas ainda. Muito, muito. Né? Eu abro aqui em aramaico, né? Onde que eu fui lá inicializado, né? E eu levo umas broncas, que vira e mexe, eles estão agora me chamando para me dar bronca, que eu estou fazendo umas coisas que não pode ser mexido, que mexe no karma, né? Então, assim, continuando, são expurgando-as, né, dos fluidos grosseiros, que dá para trabalhar na apometria. Também, estamos falando da mediunidade, hein? Na evolução, e é responsável o transmissor de nossas impressões, sensações e lembrança e o princípio de todas as manifestações. Perfeito? Médio vem, aí vai nas casas, recebe energia, aí primeira recebe, segunda, terceira, aí tem que perguntar: quem é você? Aí a pessoa incorporada fala assim: não sei. Eu só recebi energia. Cuidado aí. Só recebeu energia. Que energia que esta pessoa está recebendo? Aí tem que ter um médium devidamente qualificado, bem acima de sacerdote, pai de santo, lá em cima, que estudou e fala assim: ele recebe o ancestral. O nome do ancestral é esse. Só que ele vem como o nome de um Exu ou de uma pombagira, porque todo mundo não é igual. Se recebe uma pombagira X, não é diferente da outra X lá, porque são ancestrais. É isso que vocês têm que entender. Aí eu estou naquela casa há 10 anos, não acontece nada. Tem que ver qual é o tipo de energia que está lá. Qual é a evolução? Aí você vai numa casa que tem 2, 3 médios, e aí você acerta a sua vida. Ou acerta a sua vida. Entendeu? Tem que ver a evolução do campo espiritual. É isso que manda. Tem que ter Jesus Cristo. Eu trabalho no pé da cruz. Eu ajoelho na cruz, aí a coisa pega. Ok? Vamos continuar. Para ser mais objetivo, o perispírito é responsável pela interação entre o espírito e a matéria, emanando sensações fluídicas do ambiente, podendo serem boas ou más, de acordo com a sua constituição. Perfeito? A constituição do perispírito tem a origem cósmica universal e é caracterizada com o fluido ambiental do mundo em que habitamos. Por isso é primordial dizer
sobre o fato do espírito é necessário a progressão moral que acontece em várias encarnações, o que o torna menos denso. É assim, quando começa a receber a mediunidade, sempre vem a coisa mais grosseira, espíritos densos. Aí eles vêm batendo os pés no chão, jogam, querem quebrar tudo, certo? Aí vai trabalhando e vai conversando com esse espírito. Vai conversando, vai puxando, vai amenizando toda essa energia. Aí a pessoa que está trabalhando isso, nessa evolução, que a pessoa responsável fala assim, olha, que tenha fidência, que seja sensitivo, não estômetro, que não aí acaba prejudicando o médium. Assim, olha, tem um ancestral teu aí. Alguém que te amava ou te detestava. Ele veio aí. Ele está junto com você, por isso que você veio desse jeito. Ah, mas eu recebo o Exu não sei do que. Cuidado. Cuidado. Tem que estudar. Tem algumas pessoas que eu sei que são, que eu vejo também. Eu passeio por aí também. Agora estou passeando. Que tem que ver, porque senão a coisa pega, hein? 3 pontinhos. Qual tipo do espírito que aquele homem está recebendo e fazendo isso aí? Que isso pode ser um espírito trevoso, né? Para ficar prejudicando as outras pessoas, descarregando coisas aí, deixando a pessoa doente. É complicado, mas tem a lei do retorno. Na hora do desencarne pode ser terrível. Terrível. Não vai ter nenhum espírito para fazer esse translado, né? Vai ficar amargando aí. Possivelmente vai ficar no absinto, sendo utilizado ou afrontado por outros espíritos e sendo utilizado por espíritos encarnados para continuar na maldade. Aí nunca vai ter luz, não vai ter o momento da reencarnação. Tá bom? Então, é bom estudar um pouquinho mais aí, hein? Certo? Bom, em resumo, o perispírito é a identidade do espírito, possuindo individualidade própria durante todo o processo evolutivo. O perispírito é a camada envolto da matéria, formando por moléculas e de a sustentação, a vida extrafísica através, né, de assimilação das energias e fluidos absorvidos. É complicado. Complicado. É muita coisa, né? E aí você vê como que é para poder trabalhar no lado espiritual. Não é só receber as entidades, tem que saber se esse espírito que está em incorporação, né, se ele vai fazer alguma coisa realmente para ajudar. Senão, de repente, ele está pegando no seu lado financeiro e não acontece nada. E a maioria deles, né, cada um tem uma técnica de trabalho, não pode se criticar. Não devemos. Bom, continuando. Sobre as propriedades do perispírito são visibilidade, podendo tornar-se visíveis por ações mediúnicas através de um médium. E isso acontece. Tangibilidade, tangível por influência de um médium, que é a materialização. Tem uma mulher lá, eu ouvi falar aí que ela tem um tacho lá, que ela vai tirando uns algodões aí, vai tirando coisas assim. Foi até aquele homem lá que falava, isso não existe. Eu nem lembro o nome dele. Aí ele disse que desmascarou ela aí, mas ela continua trabalhando nisso aí, né? Agora, se é montado ou não é montado, a gente não sabe, eu nunca fui. E aí depois, na hora que fazer a transição para o outro plano, e aí vai falar, olha, você
3 pontinhos. Então tem que tomar cuidado com isso também. De penetrabilidade, pode ultrapassar qualquer obstáculo no plano físico cujo nenhuma matéria lhe constitui o impedimento, tais como endócrino, sanguíneo, ligados ao sistema vital. É possível trabalhar também. Não pode colocar a mão no assistido. Aqui, quando vem, aponta com o seu dedo aonde dói. Aí, com a imposição das mãos, faz a transmutação. Né? Isso aí. Tá vendo? Ah, mas puxa vida, né? Tem mais coisa para falar aqui, hein? Se tem. Daqui a pouquinho termina. Vamos continuar no desenvolvimento mediúnico, de caráter evangélico, em sessões por grupos familiares e ou casas com sessões especializadas, cujo deve ser dirigida por uma pessoa competente, sempre, e de pleno conhecimento, moralizando o trabalho. Eu fui uns dias atrás, numa casa de candomblé, eu até falei no último evangelho. Maravilhosa, muito bem organizado, o dirigente, ele só olhava e fazia assim com a mão. Isso vai longe, porque esse é a gente tem que aprender. Eu aprendi muito ali, e é assim que funciona. Ele só, um amor entre eles, um respeito, um cuidado um para com o outro, certo? Os ogãs também, muitos ogãs, né? Uma acústica ali para não perturbar ninguém na rua. Maravilhoso. Nota 10. O homem lá. Vamos lá, vamos continuar. Em primeiro plano, ocorre as chamadas doutrinações de sofredores e de obsessores, tanto de fluidos pesados como fluidos de vibrações do próprio médium, devendo sempre o grupo ficar atento. Aí, tá vendo? Vai lá fazer a desobsessão, de vez de ajudar, tá jogando mais porcaria em cima. Né? Ocorre sim uma gama extensa pela variedade desses fluidos. Então, esta é a grande oportunidade do médium servir o bem ao próximo, principalmente evangelizando e fortalecendo-se no bom ânimo, na coragem, no desconforto, na renúncia e na própria segurança do trabalho, melhorando-se. Os trabalhos de doutrinação incluem todas as perturbações do fundo emocional, agregadas ao espiritual, exemplos, observando influenciações, né? A autoinfluenciação também, por obsessão e absorção dos dos fluidos energéticos, autossabotagem, formas de pensamentos negativos no ambiente de pessoas, principalmente estas por deliberarem energias de inveja, né, encostos de estranhos, né, até mesmo energias de familiares com influenciações negativas mais intensas. Briga na família, né? Marido, mãe, filho, não se entendem, aí tem algum tipo de energia aí. Veio já de outra encarnação para passar por tudo isso, mas é um karma, dá para se amenizar, né?
Perfeito? Então vamos lá. Energias familiares com influenciações negativas mais intensas, mas também podem ocorrer obsessões de fundo mediúnico com fixações chipadas, que obsidiando, né? Obsidando. Então se chipa, fala, isso é aquilo, isso é aquilo lá, e aí por aí afora, né? É complicado. Casos específicos do trabalho deve-se visar diretamente a resolução dos agentes perturbadores e não os perturbados, para que essa situação como seja sanada, né? Todo esse fato ali, nesse trabalho aí, na apometria também, na desobsessão, seja resolvida. Se fala muito de reforma íntima, mas fala de boca fala para as pessoas, e as pessoas saem, não fazem reforma íntima, e aí sai já na esquina, para numa casa fazendo, sabe, a língua maior do que a boca, né? É complicado, né? E aí entram dentro de casas espíritas, até igreja. Vou citar, tem um padre aí no TikTok, que vai para não sei o que não sei o que lá. O padre está certo. Porque vai lá, fica fazendo fofoca, fica falando um do outro e não faz a reforma íntima. A reforma íntima não é só no campo, não, em casas espirituais, é em qualquer lugar, evangélica, enfim, católica, dentro do trabalho, não querer tomar o lugar do outro amigo ali, certo? Todos têm o direito à luz, ao sol, não é? Mas sem fazer a língua, né? Segurar a língua, né? Segura um pouquinho a língua, é bom, né? Jesus é a obra, né? É importante nos trabalhos, indispensável a utilização ao atendimento com as correntes das curas bem organizadas, utilizando os fluidos e vibrações sobre obsessores com amor, de paz, bondade e também ferramentas de terapias alternativas. Tá certo? Dentro de todo o processo de ajuda e assistência ao assistido, pode-se utilizar o choque anímico. Isso aqui é esse choque anímico. Dá um susto. Mas você está pensando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque ela já vem com essas coisas. Sofre antes da hora. Prefazendo o poderoso elemento da substituição para a clássica doutrinação de sofredores. Quando por qualquer que circunstância não possa ser feita com a necessária eficiência, né? O grande cuidado na doutrinação e nas manifestações é a excessiva argumentação, quando doutrinação, ao invés utilizando as ferramentas como as ondulações. Aí fica lá argumentando direto com lá o espírito e não termina mais. O coitado infeliz do médium está sendo sugado pelo obsessor ali. Cuidado. De vez de ajudar o assistido, está prejudicando o assistido e o médium, né? Então vamos continuar. Utilizando as ferramentas, né, com ondulações fluídicas fraternais, né, fraternas e construtiva, trazendo ao perispírito alterações benéficas para o desligamento dos obsessores. É possível. No desdobramento é possível verificar as alterações dos chakras e assim fazê-lo girar harmonizadamente, né, em equilíbrio. Aí, por isso que é assim, tem que ter também alguém assim do reiki também, ou médium que vê ali, olha, você tem um problema ali no coração, no cardíaco, ou no básico,
ou XYZ, que são 7, precisa passar um tratamento de reiki. Vai ser aqui? Não, nós vamos indicar um outro lugar para você fazer. Só reiki. Só o reiki. Você vê como que é? Lembrando que nós somos uma casa apométrica, estamos no Google, Casa José de Arimateia. Sexta-feira, às 18h30, é marcado a evangelização. Aí, quem quiser vir tomar um passe, que venha. E no sábado é a apometria. Se quiser consultas específicas, só a pessoa tem que marcar. O telefone está lá, o WhatsApp. No WhatsApp, entra, certo? Não põe foto de bicho, de nada, porque ali quando você põe a sua foto eu já estou vendo. Eu consigo ver ali pela foto e falar. Perfeito? Bom, vamos continuar. Em uma disfunção ou esvaziamento do chakra esplênico resulta... Eu vou falar um pouquinho do chakra para vocês, porque... Por que dos chakras, né? Nós temos os chakras, né? Desde da coroa até o básico, que é lá embaixo, né? Lá de baixo. A disfunção, o esvaziamento do chakra esplênico resulta sempre na perda das forças com enfraquecimento progressivo, depressão psíquica ou a do coronário também resulta perda de energia ou no corte das ligações consciente com o plano espiritual é indispensável, que é dispensável para o médium. Então, né? Organização dos chakras. Reiki. Hoje as pessoas não querem mais fazer reiki. Eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu estou fazendo reiki e estou me sentindo tão mal. Você não está usando o Racun? Eu uso o Racun. Então, não está chamando os símbolos adequadamente. Tem que preparar o ambiente, limpar o ambiente, limpar a maca. Primeiro se passa um alto reiki, né? Deixa a água ali, projeta todos os símbolos e aí o assistido desce, faz toda a anamnese, abre-se uma ficha. O reiki não é uma vez só. Não é como uma apometria aqui. O reiki são várias sessões. Infelizmente. Para ir acertando os chakras. Mas fazer o reiki, escuta a pessoa, o reikiano, ele só escuta, ele não dá consulta. Ele só escuta e aí ele só vai falar, olha, vai escutar, então a gente está tendo uma evolução. Não tem que falar, o reikiano, ele não vai falar como psicanalista o que a pessoa tem que fazer. É escutar e ver a evolução. O reikiano falar o que a pessoa tem que fazer ou deve fazer, falhou. Não é reiki. É outra coisa. Tá vendo? Eu explico tudo direitinho para vocês. Bom, vamos continuar. Ainda, nas influenciações que vêm do exterior, provocadas por situações de obsessores. No reiki tem um símbolo que dá para fazer a desobsessão por esse símbolo. Mas o reikiano tem que estar devidamente protegido, utilizar os símbolos. Dá para fazer, mas eu não vou falar. Porque o reikiano, que é um reikiano, ele sabe qual é. Perfeito? E dá para fazer a desobsessão. Não precisa nem ir em casa espírita. Primeira sessão, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta sessão, o obsessor vai embora. Mas tem que usar um símbolo. E é pauleira nesse símbolo. Não pode perder a concentração, põe uma musiquinha de fundo para que o assistido relaxe e com esse símbolo dá para fazer a desobsessão. Não vou falar. O reikiano sabe. Aonde eu aprendi, né? Eu fiz em 2 lugares. Se for mestre, eu sou mestre 2 vezes. Eu tenho 2 certificados.
mas o mestre é um só. Perfeito? Então vamos lá. É muita coisa, né, pessoal? E aí acaba ficando cansativo. Fica cansativo. Eu vou dar uma fechada por aqui, porque nós já estamos em 1h29. Eu vou fazer uma Ave Maria. E o próximo, eu vou continuar, que eu vou falar mais sobre apometria, porque é muita coisa e as pessoas não têm paciência, né? Só quem quer realmente saber o que é esse negócio de apometria, de mediunidade, aí eu sempre passo e falo de algumas experiências que eu tive, né? E é sempre bom vocês saberem, os médios, que nem eu vou falar agora, né? Antes de fechar, eu vou falar que se você vai abandonar, né, o hábito, vai lá, conversa com o pai e a mãe, fala assim, olha, e ele tem que entender e ele não pode fazer pressão. Esse é um bom dirigente. Eu vou dar uma parada ou eu estou indo para outra denominação que é a mesma desta casa. Eu me reencontrei espiritualmente em outro lugar e o dirigente tem que entender. Um bom dirigente, ele tem que entender. Aqui, neste caso, aqui é uma casa transitória. Aqui a gente vem, ajuda, e aí a pessoa fala, olha, me chamaram para eu voltar naquela casa. Aí eu falo assim, parabéns. Ótimo. Aí, se a pessoa vai ficar lá, muito bem. Se for para uma outra casa, ótimo. Também. Se for para uma igreja católica ou evangélica ou qualquer outra denominação, maravilhoso. É assim que funciona. É o livre-arbítrio que nós temos e a outro espírito também tem e a gente tem que respeitar. É assim que funciona. Tá bom? Então eu vou fechar com uma Ave Maria, porque tem muita coisa. Eu vou falar mais 1h30, aí ninguém vai ter paciência. Nós já estamos em 1h32, senão fica muito extenso. Somos uma casa de apometria, estamos no Google, Casa José de Arimateia. Logo, logo vai ter o curso de apometria, eu vou trazer. Vou ver se eu consigo, porque lá, para eles saírem de lá, se eu consigo, para organizar um curso de apometria nesta casa. Um curso. E aí eu vou pedir para que as pessoas que queiram sejam médios realmente de incorporação. Não quero avião aqui dentro, porque o portal é maravilhoso. As pessoas recebem mesmo aqui. Perfeito? E aí se resolvem a vida. Agora não dá para ter aquela coisa de simbiose, vir toda hora. Vem de sexta-feira tomar um passe. A energia da casa é boa, toma um passe e vai embora. Agora não vem falar, está acontecendo isso. Aí você começa, aí que vira isso aí. Né? Passou pela apometria, recebeu energia. Né? Tá ótimo. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É bom. Casa José de Arimateia. Estamos no Google, temos o Facebook e o Instagram. Eu posto muito poucas coisas no Instagram, mas no Facebook e no YouTube. Perfeito? Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. O outro que eu vou editar vai dar continuidade, então já falo para o pessoal, olha, escreve no canal, que não vai ter visibilidade ali, lá no canal. Então, só quem está inscrito. Então, eu falo, olha, se inscreve lá no canal que o YouTube, ele, pelo algoritmo, ele vai enviar. É um tema importante, vai ter mais coisas, aí vai falar sobre os toques, o que são esses toques, né?
O que está atrás de tudo isso do campo apométrico? Perfeito? Desculpa se eu demorei um pouquinho, é cansativo. Imagina eu estudando para passar para as pessoas para poder atender. Perfeito? E não é só isso não, tem muito mais coisas ainda no campo espiritual. Obrigado.